Hollywood nos vendeu o peixe do humanoide espacial. Porém, os cientistas sabem que humanos com 2 braços e 2 pernas evoluíram desta maneira por causa do meio ambiente. Então, quais as chances de um planeta distante desenvolver o mesmo tipo de criatura? Jack Owen é um biólogo que estuda a reprodução. Uma vez que temos uma evolução sobre a qual sabemos cada vez mais, podemos nos perguntar, caso tivesse começado diferente desde o princípio, se repassássemos a evolução pela Terra, que tipo de coisas aconteceriam de novo e que tipo de coisas não voltariam a acontecer? Em nosso planeta, certas características ocorreram repetidas vezes em criaturas diferentes. Uma vasta gama de animais desenvolveu isoladamente olhos, membros e pele para conter juntos os órgãos. Os cientistas acham que os extraterrestres compartilharão conosco as mesmas características. Porém, outras, como penas ou mãos com 5 dedos, talvez sejam caprichos da natureza exclusiva da Terra. Os cientistas acreditam que estas características específicas não serão encontradas em outros planetas. Má notícia para quem esperava encontrar homenzinhos verdes de Marte. E a questão dos homenzinhos verdes aparentemente encontrados em discos voadores vindos de outros planetas? Eu não acredito neles. Não porque sejam pequenos ou porque sejam verdes, uma vez que ambos são possíveis, mas eles certamente não poderiam ser homens. Não importa quão longe nos aventuremos do espaço, nós provavelmente não encontraremos extraterrestres que se pareçam conosco. Porém, muitos cientistas acreditam que existe vida lá fora, e a busca para encontrá-la já está bastante adiantada. Desde que a era espacial teve início, a tecnologia nos permitiu explorar regiões cada vez mais distantes. A nova tecnologia talvez torne possível o envio de muita gente ao espaço. A próxima geração de ônibus espaciais, de codinome X-33, talvez torne os safaris cósmicos uma realidade. Tudo é feito para se reduzir o peso da espaçonave, para torná-la leve o bastante para ser lançada por um foguete de estágio único, porém grande o suficiente para transportar os blocos de construção de uma estação orbital. Haverá espaço habitacional e atracadouro para veículos espaciais, um posto avançado rumo às estrelas. Os projetistas esperam que a estação espacial possa operar durante 20 anos, tempo suficiente para o lançamento de missões no espaço profundo e para darem os primeiros passos na criação do safari cósmico para toda a humanidade. Estamos a caminho, Houston. Ok, podemos seguir. Está vendo agora um declive? Sim, vamos lá. Porém, mesmo com tecnologia espacial, ainda existem regiões do nosso próprio mundo que são tão hostis que nunca as poderemos visitar numa missão tripulada. Ao largo da costa californiana, cientistas do Aquário da Baía de Monterey realizam sua própria caçada extraterrestre. Rumam para o fundo do Pacífico, mais de 1,5 km de profundidade. Mas terão de confiar em robôs para realizarem os mergulhos. A pressão no fundo é de mais de 300 vezes a da superfície. Um ser humano morreria a tal profundidade. Porém, algumas criaturas singulares vivem lá. Direto para baixo agora, Pronto, viu? mais um pouco. Acho que já dá. Aguenta aí. Estamos todos familiarizados com os golfinhos, mas à medida que o submarino mergulha nas profundezas, a pressão aumenta. Fica escuro e frio e a vida fica cada vez mais irreconhecível. Ed Seidel é o primeiro biólogo do Aquário da Baía de Monterey. Ok. Estamos à procura de uma espécie de pólipos marinhos que até agora vimos somente uma vez, o chamado monkey tail. É um animal com uma aparência realmente interessante. Tem cerca de 30 a 60 centímetros de altura, forma uma grande espiral, um grande pólipo comedor gigante. Ele é bem diferente dos outros pólipos marinhos que já vimos antes. Nunca o vimos antes aqui na Bahia. Com cerca de 1,5 km de profundidade, as plantas começam a desaparecer. A vegetação precisa de luz solar para produzir energia, e como os raios solares não atingem estas profundezas, não há ocorrência de fotossíntese.
Estas talvez sejam as condições que poderão ser encontradas em mares extraterrestres. É possível que um dia estejamos operando um submarino de controle remoto como este, sob um oceano extraterrestre, coletando amostras de vida extraterrestre. Lá está o fundo. Lá vamos nós. Ok. Está vendo que existe um declive? Sim, vamos dar uma volta e ver o que encontramos. Capitão Will subiu. Sim, entendido. Que diabo é aquilo? Não sei. Posso chegar mais perto, Craig? Claro, é isso aí. No de Branquil? Isso talvez seja o Monkey Tail. O que acham? Acho que é isso aí. De acordo. Vamos arriscar. Talvez não se pareça muito com o rabo de macaco, como o nome sugere. Nem mesmo seja muito exótico, porém é um achado muito raro e levá-lo à superfície será a primeira vez. Cada movimento feito pelo piloto na sala de controle é reproduzido pelo robô 1,5 km abaixo. É um trabalho delicado. O pólipo marinho Monkey Tail é uma criatura delicada e às vezes o robô desconhece a sua própria força. Esse já pegamos. Ele está mexendo as mandíbulas. Está mexendo as Valeu, mandíbulas. bom trabalho. A missão é um sucesso. Isso, bela coleta. Ok, mostre mais a caixa. Caixa se abrindo. O que é exótico nessas colônias marinhas é que são, na verdade, várias criaturas vivendo juntas, um grupo de organismos chamados pólipos. Trata-se de uma forma de vida incomum para se ter em mente quando navegarmos por mares extraterrestres. Vamos procurar mais. Mas o mais incrível é que este pólipo, sendo uma criatura da Terra, é, na verdade, relacionada ao homem. O elo entre eles é a evolução. Se todas as criaturas da Terra evoluíram de um mesmo antigo ancestral, então somos todos aparentados, não importa quão distantes. Jack Farmer é um astrobiólogo que veio ao Parque Yellowstone para estudar formas de vida primitiva nas fontes termais. Aqui perto da borda do respirador existem uns filamentos róseos, formas bonitas que podemos ver com relativa facilidade a olho nu. E quando examinamos sua composição genética e a comparamos com a de outros organismos neste meio ambiente, descobrimos que eles são as coisas mais primitivas que conhecemos até agora no planeta Terra. Quando olhamos para aqueles filamentos róseos, talvez estejamos vendo algo próximo do último ancestral comum de toda a vida na Terra. Então toda a vida na Terra evoluiu de algo como estes filamentos róseos. Mas o que veio antes deles? A maior parte dos elementos necessários à vida está borbulhando bem aqui. São necessários 3 ingredientes: a mistura certa de elementos químicos carboníferos, água e energia. Yellowstone os possui todos. Na época em que a vida surgiu em nosso planeta, o meio ambiente era completamente diferente do que é hoje. Era muito mais quente. Provavelmente um vulcão entrava em erupção a todo instante, havia índices altíssimos de ondas de calor. Era também um lugar perigoso para se habitar porque asteroides dos grandes chocavam-se contra a Terra com relativa regularidade. Então, em termos de surgimento da vida, ela surgiu, na verdade, num meio ambiente que nós consideraríamos hostil. É difícil imaginar um ambiente mais radical do que o Parque Yellowstone. Porém, existe a possibilidade de que em algum lugar do cosmos exista um lugar exatamente assim, pronto para gerar vida. Mas precisará de mais do que apenas elementos químicos certos e água para começar. Dar início à vida requer um catalisador. Energia. Teria de vir dos raios ou dos vulcões. Porém, uma vez acrescentado este último componente à mistura e o bolo cozinhar por alguns milhões de anos, ele teria o poder de transformar formas de vida unicelular em seres complexos. Os raios provavelmente deflagraram as reações químicas que geraram a vida na Terra. E não há nenhuma razão para acharmos que não poderia ocorrer de novo, em outra parte. Quando olhamos o céu noturno, retornamos no tempo. As distâncias no universo são tão vastas que a luz requer milhões de anos para chegar até nós. Mas se apenas pudéssemos olhar mais de perto, talvez víssemos isto. Um mundo onde a vida está nascendo. Este planeta está sob um bombardeio contínuo de tempestades elétricas e constantes raios, criando enormes depósitos de eletricidade estática.
Esta talvez fosse a imagem do nosso momento de criação, há muito tempo.